O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocaste? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que Tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Marta e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar, por favor, meus irmãos. Hoje nós estamos no ano C. Na liturgia proclamamos sempre o Evangelho segundo São Lucas, que hoje seria aquela passagem da pecadora perdoada, da adúltera, que é trazida em flagrante adultério até Jesus, e o Senhor escreve na areia e impede que aqueles que também são pecadores a acusem, dizendo: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ele, que poderia condenar, porque é o único santo de onde provém a santidade, Jesus, e com ele sua Mãe Santíssima e todos os santos e anjos, os anjos santos,
Ele que poderia condenar aquela mulher não a condenou. E nós propusemos também de trazer hoje este evangelho opcional que a liturgia nos coloca do ano A, que é o evangelho da ressurreição de Lázaro, o grande amigo de Jesus, o amigo mais íntimo do Senhor, juntamente com suas irmãs Marta e Maria. E trazemos isto para este dia do terceiro escrutínio dos nossos irmãos que estão neste processo de iniciação cristã. Vocês que serão lavados pelo batismo, serão ungidos com a graça do sacramento da crisma, vocês que serão agraciados com o sacramento da comunhão eucarística, como nós, que já estamos há algum tempo na graça do Senhor, vocês receberão essa grande graça, meus irmãos, de ressuscitarem, como Lázaro. No batismo nós recebemos a ressurreição. Recebemos essa ressurreição que é a ressurreição de Cristo, que é diferente da ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscita para esta vida. É chamada então uma revivificação. Lázaro sai do túmulo e surge novamente para esta vida. E com o mesmo corpo que ele tinha, o corpo de morte, o corpo de pecado, como Paulo vai nos dizer na segunda leitura da carta aos Romanos, no capítulo 8, o espírito de morte que habita em nós, este nosso corpo ferido de morte. E Cristo está em nós, Cristo está em Lázaro. Ele mesmo quem vai dizer para Marta, sua irmã: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não somente ressuscitou, mas Ele é a própria ressurreição, Ele é a vida. Em outra passagem Ele vai nos dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Não é possível ressuscitar, não é possível entrar no céu sem Jesus. Não é possível. Foi Ele mesmo quem nos colocou, Ele que é o Filho unigênito de Deus. Ele nos mostrou toda a verdade e Ele é a verdade. Todos nós batizados recebemos então esta ressurreição, a ressurreição de Cristo, que é diferente da de Lázaro, porque Cristo ressuscita não para esta vida, Ele recebe o seu corpo glorioso. Nosso Senhor e Nossa Senhora são os únicos que no céu têm um corpo glorioso, um corpo ressuscitado. Nós celebramos a ascensão de Jesus e a assunção de Maria. Os dogmas da nossa igreja não disseram que há nenhum outro santo, não é uma obrigação de crer. Então nós sabemos que Nosso Senhor e Nossa Senhora ressuscitaram num corpo glorioso. Isso se comprova nas aparições marianas. Quando Nossa Senhora aparece, ela aparece não somente com a sua alma, de um jeito como podem também os santos aparecerem, e os anjos que nunca tiveram um corpo e podem também aparecer com uma imagem física, e eles não têm matéria física. Mas quando aparece Maria Santíssima, ela aparece com seu corpo glorioso. Quando é uma aparição, não é uma visão, Nossa Senhora está presente ali fisicamente, com seu corpo glorioso. Não foi o que aconteceu com Lázaro. Lázaro não recebe de volta um corpo glorioso. Mas vejam, Jesus faz uma oração ao Pai, e Ele pede que o Senhor faça algo por aquele seu grande amigo, e quem é amigo de Jesus é amigo também do Pai do céu. O Senhor diz que Ele pede que o Pai o ouça. E digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Para que o povo creia que Jesus é o enviado do Pai, o apóstolo do Pai. Ele ressuscita Lázaro, como nós vemos ali naquela primeira pintura dos quadros aqui da nossa igreja. Neste lado direito da igreja
temos a vida de Cristo em alguns momentos importantes, fazem referência também à vida de São Paulo, que está aqui do outro lado. Ali mostra então a passagem da ressurreição de Lázaro. Lázaro saindo do túmulo, mas ainda está atado por algumas faixas. Aqui também nós vemos Paulo, o martírio de São Paulo. Ali é a ressurreição de Paulo. A diferença é que Lázaro morreu de novo e Paulo deu a sua vida muitas vezes por Cristo enquanto estava neste mundo. E aqui, no seu martírio, definitivamente, ele vai ter a ressurreição dos santos, vai entrar no céu. E como todos nós, São Paulo, São Lázaro, que depois também morreu e entrou na glória de Deus, é um santo, mas ainda não possuem o seu corpo glorioso. Eles ainda não possuem a glória permanente que a Virgem Santíssima, nossa mãe, já possui. É dogma da Assunção de Maria. Subiu ao céu em corpo e alma inteira. Não somente a alma, mas o corpo e a alma. Nós também esperamos a nossa ressurreição. E para que nós ressuscitemos no último dia, é preciso, meus irmãos, que nós caminhemos neste mundo como ressuscitados, ou como revivificados, como Lázaro, saindo do túmulo do nosso pecado. A pia batismal, que alguns desses irmãos vão receber, o sacramento do batismo, outros vão receber a crisma, outros a Eucaristia, outros vão receber os três. O batismo que nós recebemos, ele vai dar para nós uma vida nova, revivificados, saindo do túmulo do pecado. Não podemos, então, sair do túmulo e voltar ao túmulo. A nossa alegria de cristãos, a nossa alegria da fé, é nós sermos tirados das ataduras do pecado, da escravidão do pecado. Nós, é claro, enquanto caminhamos neste mundo, São Paulo vai dizer aos Romanos, caminhamos aqui com o corpo ferido de morte por causa do pecado, mas o vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. Essa justiça que é a justificação da cruz de nosso Senhor. Ele nos dá a vida nova na cruz, na sua paixão. Nos aproximamos deste grande mistério que vamos celebrar, o mistério da Páscoa de Jesus, que é a nossa Páscoa. Então, queridos irmãos, nós não somos revivificados, nós não somos alimentados pelo corpo santo, santíssimo sacramento do Senhor, para continuarmos numa vida de pecado, para continuarmos numa vida do túmulo, da morte, da escravidão. Não somos chamados por Deus para sermos cristãos, iniciados na nossa fé, assim como foram os apóstolos, assim como nosso Senhor derramou esta graça sobre a igreja nascente, derrama até hoje, a graça de sermos filhos de Deus. Não somos feitos assim para andarmos ainda como mortos, ainda como pessoas presas a pecados mortais, pecados que nos prendem a este mundo e podem nos prender também à desgraça do inferno. Nós não somos chamados ao inferno. Alguém me disse outro dia o testemunho de um irmão que começou um processo de conversão, uma casa de recuperação, e então ele vislumbrou uma vida nova e acabou não tendo forças para continuar. Então essa pessoa encontrou esse rapaz perambulando novamente pelas ruas aqui de Maringá, e ele dizia: não, eu não consigo viver naquele lugar de tanta santidade, eu devo voltar para o meu lugar, que é o inferno. E vivendo nas ruas já vive parte do inferno. Se acomodou, mas ele não foi chamado a viver no inferno. Nós também não fomos chamados, nenhum de nós, nenhum dos filhos de Deus,
Nenhum ser humano foi chamado a viver no inferno. Somos chamados a viver na graça. Lázaro, vem para fora. Cada um de nós é Lázaro. Cada um de nós é chamado a uma vida diferente e nova. Assim como aquela mulher caída, aquela mulher pega em flagrante adultério. E a lei, o que diz a lei? Apedrejai tais mulheres. Jesus sabia da lei, mas os fariseus, eles queriam pegar Jesus. Eles entendiam de lei, mas eles não entendiam de amor. E Jesus entende a lei por causa do amor, da misericórdia. Jesus se abaixa, vai até o chão e escreve no chão, como quem não dá a mínima para aquilo que estão dizendo, porque não é importante a lei neste momento. Mas ele olha o coração, a alma daquela mulher pega em adultério, ele vê o seu arrependimento sincero. Ela sabe que estava errada, sabe que estava no pecado, mas está ali jogada no chão, pronta para receber a sentença do próprio Deus, que é Jesus. E aqueles outros estão já com as pedras nas mãos, querendo pegar Jesus. Se ele respondesse que a mulher era pecadora, deveria ser apedrejada, então eles diriam que Jesus não tem misericórdia com os pobres, pecadores. Se Jesus dissesse que era para ser, então, conivente com a mulher, deixar essa mulher ir, perdoai a sua dívida, então eles diriam que Jesus estava errado, porque estava indo contra a lei do próprio Deus. Foi Deus quem fez a lei para ser cumprida. Queriam pôr Jesus num ambiente hostil. Então Jesus não dá a mínima, ele não responde esta pergunta. Jesus está interessado na alma humana, está interessado no coração de cada um de nós, na conversão de cada um. Ele vai dizer também para aqueles que querem apedrejar, como quem dá atenção às almas deles também, porque Jesus também quer a salvação deles, dos fariseus. Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E cada um deles toma consciência, porque se não tinham outros pecados aparentes, eles foram contra o pecado, foram contra o gesto de caridade, agiram sem caridade para com aquela irmã, arrastaram aquela mulher e a usaram como pretexto para prender aquele que é o santo, Jesus. Então eles vão saindo um a um, jogam as pedras e saem. A começar pelos mais velhos, vai dizer o Evangelho. Isso significa, meus irmãos, que todos nós estamos feridos num corpo de morte. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. E saibam, ainda existem católicos que chegam para se confessar e dizem: eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou alguém de um coração tão bom, eu tenho tão boas intenções. Não duvido, não duvido. Temos muitas pessoas boas neste mundo, mas todos nós estamos feridos de morte. Todos nós. A começar pelos mais velhos, que foram aqueles que largaram as pedras primeiro. Ninguém acha que quem está velho está permitido cometer alguns pecados. Quem está velho, então, não peca mais, está liberado. Tem gente que acha que não precisa nem se confessar mais. Não, não, não. A pessoa que está mais velha tem que dar mais exemplo de sabedoria. Tem que viver a lei de Deus na sua integridade, não ficar aí vivendo pelas suas carências. Nós precisamos prestar muita atenção na nossa própria vida, olhar e examinar a nossa consciência e sermos um bom exemplo para aqueles que estão começando, especialmente nós que estamos servindo, trabalhando para Cristo na igreja. Mas todos nós trabalhamos pelo reino de Deus, vivendo neste mundo como cristãos. Então, a ressurreição de Lázaro também é para nós, porque depois que Lázaro ressuscitou para esta vida, para este mundo, e nós também ressuscitamos para este mundo, para viver aqui, continuar vivendo aqui, ele viveu uma vida ainda mais santa. Não só era amigo de Jesus,
mas agora ele se tornou também um perseguido. Vamos ler no Evangelho lá, mais tarde, Lázaro estava sendo perseguido porque Jesus o havia ressuscitado. Procuravam Lázaro para poder matá-lo. Lázaro estava sendo perseguido para ser morto por causa de Cristo. Ele se tornou ainda mais santo, mais parecido com o Senhor. É isso que a igreja espera de nós, é isso que Jesus espera de vocês também, meus irmãos. Vocês que estão neste caminho tão bonito do catecumenato. Que vocês não voltem aos pecados velhos, que vocês sejam pessoas íntegras com a sua fé. E depois de receberem esses santos sacramentos, também como todos nós, que nós possamos olhar para vocês e lembrar de nós, que vocês e nós não voltemos ao homem velho, ao túmulo, ao pecado que nos leva à morte. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja